em São João, capítulo 17, eu pedindo a Deus que Deus desse uma palavra, e Ele me dirigiu nesse livro, e eu li. Confesso para os irmãos que não é fácil, a gente precisa muita graça de Deus, misericórdia de Deus, para a gente poder, que o Espírito Santo venha falar conosco. E eu achei muito lindo esse texto, São João 17, que diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheça a ti, só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Aqui no capítulo 16, no versículo 36, diz assim: E tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Os irmãos podem tomar seus assentos. Irmãos, eu creio que nessa noite a gente já agradece a Deus pelos louvores, a apresentação que foi feita. E desde que eu me conheço, já são 34 anos que eu me batizei, e sempre nas mensagens, as mensagens de Jesus está voltando, buscar a sua igreja. E a gente entende que aqueles que já partiram com Jesus, Jesus já voltou para eles. E nós que estamos aqui ainda, pela misericórdia de Deus, que nós podemos entender a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. E nós sabemos que desde o começo, no livro de Gênesis, onde que Deus construiu ali o jardim do Éden, o cuidado de Deus foi em todas as áreas. Aonde que Ele construiu ali, do pó da terra, Ele construiu o homem e deu um assopro de vida, soprou dentro dele e deu vida para ele. Começou a observar ele e falou: não é bom que o homem viva só. Pegou da sua costela e construiu uma mulher para colocar junto com Adão. E a Bíblia diz que toda virada do dia Deus passava por ali, e Deus falou para eles, olha, uma coisa eu quero dizer para vocês: da árvore da ciência vocês não podem tocar. E ali houve algo que eles desobedeceram a Deus e tocaram. E no momento que eles tocaram, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram, e aquela intimidade que eles tinham, porque Deus não construiu nem o homem nem a mulher para morrer, mas pela desobediência deles é que veio a morte. Pela desobediência deles, Caim matou Abel, e ali foi o primeiro homicídio, e logo na sequência a Bíblia diz, não me lembro se é o capítulo 6 ou o capítulo 5, que diz que Deus se arrependeu de ter construído o homem para as coisas más no seu coração. Então Deus vem acreditando no homem, levantou Noé, conversou com Noé, falou: Noé, constrói uma arca, que eu vou mandar um dilúvio, vou destruir, porque o pecado era demais. Deus mandou ali ele construir, e veio o dilúvio e destruiu, só ficou a família de Noé. E na sequência Noé erra também. Assim Deus foi levantando o homem. Deus nunca deixou de acreditar no homem. Levantou Abraão, levantou Moisés para tirar o seu povo da escravidão de Faraó. 430 anos o seu povo sofrendo ali.
E Deus queria levar o seu povo para uma terra que manava leite e mel. E ali o povo murmurando e criticando, e não entrou na terra prometida. Por isso que muitas das vezes eu tenho medo de pessoas que às vezes se aproximam da gente, e você vai conversar com ele, os irmãos devem ter observado, pessoas que só vê problema na sua frente, só vê dificuldade, mas não vê o tamanho do Deus que ele serve, que pode solucionar os problemas dele. Quantas pessoas que a vida dele é uma desgraça, é só murmurando, é só acreditando, ele não é grato a Deus, e às vezes deixa de ser abençoado pelas suas atitudes, pelas suas decisões. Nós precisamos entender que todos os dias nós temos que agradecer a Deus, em todos os momentos da nossa vida, seja na enfermidade, ou seja na riqueza, ou seja em qualquer área, sempre ser grato a Deus, porque Deus é o Deus de misericórdia, Ele conhece a intenção, o pensamento do nosso coração, e Deus levanta ali e destrói ali, falou, ninguém vai entrar na terra prometida, e Deus não deixou aquele povo entrar na terra prometida. E o povo continua murmurando. No livro de Juízes a Bíblia diz também que o povo continua murmurando ali, que Deus entregou por 7 anos na escravidão ali dos midianitas, e eles veio saqueando e tomando tudo o que eles tinham ali, seus camelos, ovelhas, sei que eles ficaram pobres, tudo que eles tinham foi saqueando, porque por causa da desobediência. Muitas pessoas não vão entrar no céu por causa da desobediência. Muitos vão perder a salvação por causa de dar. O inimigo, irmãos, ele só quer uma brecha na nossa vida. Ele só quer uma oportunidade para ele entrar e fazer uma desgraça, destruir tudo, destruir o casamento, destruir a família, destruir os bens nossos. Ele só quer uma oportunidade. Nós jamais, como cristãos, podemos abrir essa brecha. Nós precisamos, quanto mais estar na presença de Deus, buscando a Deus, 24 horas na nossa vida, nós não podemos se afastar de Deus. É no deitar, é no levantar, é no trabalho, é sentar na mesa. Deus tem que ser o centro de todas as coisas. Aí Deus levanta mais alguém ali para tirar o povo. Deus levanta Gedeões ali, ele vence ali, tinha 32 mil soldados, e no caminho começaram a murmurar, 22 mil soldados desistiu da batalha, ficou 10 mil, e daqueles 10 mil Deus falou com Gedeão, falou, olha, aqueles que lambem a água como o cão, separa, sobrou 300, de 32 mil soldados, sobrou 300, você vê a gratidão do ser humano. Quantas vezes nós dizemos não para Deus? Quantas vezes nós viramos as costas para Deus? O que Deus faz de mal para nós? Ele sempre está ao nosso lado para nos ajudar, e nós queremos fazer greve com Deus. Eu já não vou na igreja. Eu não gosto do pastor, eu não gosto do fulano, do Bertrano, e eu não dou paz. Irmão, você está perdendo tempo dentro da igreja. Você está perdendo tempo porque você não vai subir, você vai ficar. Não é brincadeira, irmãos, ser um crente, ser um cristão. Por isso que o texto que eu li, nesse mundo nós teremos aflição, nesse mundo nós vamos passar por tantas humilhações, levante. A Bíblia diz que onde tiver 2 ali, 3 na família, é pai contra filho, filho contra pai, é a nora contra a sogra contra a nora, é a palavra de Deus, está no texto que diz. E a salvação é individual. O que adianta nós sofrer nessa terra e partir sem Deus, e queimar no inferno, porque lá não tem volta não, eternamente, não é brincadeira, irmãos.
Ser crente é fácil, mas ser o verdadeiro cristão que diz não para as coisas erradas, diz não para o pecado, diz não para a mentira. Há uma mentira desse tamanho e uma desse tamanho é a mesma coisa, vai tirar você do céu. Não adianta fugir. A Bíblia diz no Salmo 109, o que é eu querer fugir dos olhos do Senhor? Não posso, Ele contempla tudo. É sim, sim, não, que passar disso é procedência maligna. Quantas nesses 34 anos de fé, quantos não a gente falou? Quantas orações eu tenho orado com Deus e dizendo: Deus, eu quero uma igreja sadia, eu quero uma igreja que vai morar ao céu, eu não quero pecado na nossa igreja, eu não quero que ninguém suba nos nossos altares, que não seja da tua vontade. E se for para um dia, Deus, eu me entristecer e sair da tua presença, o Senhor pode me levar. Eu não tenho nada nessa terra. Caixão não tem gaveta. Caixão não vai levar escritura, não vai levar dinheiro, nada, irmãos. Tudo vai ficar. Salomão falou: tudo isso é vaidade nessa terra. Que tempo que eu tenho para Deus? O que eu tenho para oferecer para Deus? O que eu tenho feito para Deus? Hoje nós estamos aqui, mas e amanhã? Que nem o Amaral se divertiu com eles, com o pessoal até as 9 horas. Chegou em casa. Podia nós julgar tudo, até julgar eu com os 2 infartos de cirurgia. O Celso é uma bomba relógio. Quem diria que era um dia? Não tem como você dizer. Mas Deus conhece a todas as coisas. E Deus colheu ele como uma rosa. E hoje, Jesus já voltou para ele. O meu irmão, 41 anos. Pensa numa pessoa sábia na palavra, uma bênção de Deus. Se o pastor Rafael é muito sábio, pregador, pensa 5 vezes mais a sabedoria que ele tinha do pastor Rafael. Se ele tivesse hoje com nós aqui. Veio um raio e Jesus voltou para ele. Então nós precisamos entender, irmãos, que esse mundo é tudo vaidade, é tudo passageiro. Nós precisamos pedir a misericórdia de Deus. Senhor, o meu nome está escrito no livro da vida, Senhor. Tem misericórdia, eu não quero ficar. Se o Senhor voltar, eu quero estar com o Senhor, eu preciso estar com o Senhor. Olha o que Jesus passou, o projeto de Deus, irmãos. Tudo aqueles que ele escolheu ali, todos falharam, o homem falhou, todo falhou. Deus olha para uma adolescente de 12 anos, e o Espírito Santo visita aquela jovem. E dentro do ventre dela começa a gerar um ser. O projeto de Deus é muito grande. E a Bíblia diz que Maria ficou tão feliz de Deus, o anjo conversar com ela, falou: Graciosa, você vai gerar algo dentro de você. Imagina uma jovem de 12 anos de idade, mas ela foi uma escolhida de Deus. E a Bíblia diz que ela ficou tão feliz que ela foi até Isabel e deu um abraço em Isabel, e ficou muito feliz. E quando ela deu o abraço em Isabel, as 2 crianças que estavam dentro do ventre de Maria e dentro de Isabel, o Espírito de Deus se comunicou. Isabel era estéril, não podia ter filho, e nasce João Batista. E João Batista começa a pregar, a anunciar.
Jesus que ele ia vir. E João Batista vai para o deserto, vai para ali pelo rio e começa a batizar as pessoas, começa a evangelizar as pessoas. De repente, quando ele olha, ele vê Jesus vindo para ele. E quando Jesus se aproxima de João Batista, João falou: olha, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. Jesus falou para ele, falou: não, João, eu preciso ser batizado. Eu preciso, para que se cumpra a palavra. E Jesus foi batizado por João Batista. Quando Jesus foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito desceu com uma forma de pomba sobre a sua cabeça. E Jesus recebeu o Espírito Santo ali na sua vida também. E Jesus começa a pregar a palavra de Deus. E as pessoas começaram a ficar incomodadas com os milagres que vinham acontecendo com a vida de Jesus. Jesus começa a construir ali os seus discípulos. E os seus discípulos começam também a andar com Jesus. Mas sempre tem aqueles mais chegados. E Jesus tinha Pedro e João, que era mais próximo dele. E Jesus começa a anunciar. Até que Jesus foi traído. A Bíblia diz que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. O seu próprio tesoureiro Judas vendeu Jesus. E Jesus passou tudo pelo processo, até que prenderam ele, foi para julgamento, e eles escolheram Jesus para ser crucificado. A Bíblia diz, irmãos, os historiadores falam que a cruz que Jesus carregava nas suas costas era 140 quilos nas suas costas. E quando Jesus estava ali onde ele estava indo para ser crucificado, além de Jesus carregar aquela cruz nas suas costas, eles iam batendo nele. A Bíblia diz que Jesus levou 40 suiteiradas. Na ponta daquela suiteira tinha ossos, era 3 cada um. Os irmãos imaginam cada suiteirada que Jesus recebia nas suas costas, era pedaços de carne que saía. E Jesus não abria a sua boca. E Jesus foi ali com aquela cruz até o lugar que chama-se Caveira. E aquelas pessoas que muitos ali Jesus curou, muitos receberam um milagre, estavam em volta dele ali, gritando: crucifica. Será que com as decisões nossas, com as minhas decisões, as minhas atitudes, muitas das vezes eu não estou crucificando Jesus de volta? Será que eu mereço todo o sofrimento de Jesus ali na cruz, apanhando, sofrendo, não abrindo a sua boca? Onde é que eu estou errando com Jesus? Será que eu estou sendo um verdadeiro cristão? Será que eu tenho direito da minha salvação pelo sofrimento de Jesus? Esse período de fé, irmãos, eu tenho visto tantas coisas acontecer. Você já parou e pensou quantas pessoas, quanto ser humano quer desviar o atalho, não quer servir? A Bíblia diz que para entrar no céu a porta é estreita, mas a carne quer a porta larga. Que nesta noite nós podemos olhar para dentro de nós e falar: será, meu Deus, que eu tenho direito de salvação? Se Jesus voltar hoje, como é que eu estou na sua presença? Será que eu sou grato do meu nome estar escrito no livro da vida? E Jesus continua apanhando. Aí a Bíblia diz que Cirineu chegou, colocaram Cirineu para ajudar ele a carregar a cruz. Se imagina, irmãos,
você levar 40 suiteiradas nas costas, você vai gritar, eu vou gritar, eu vou correr, eu vou querer brigar. Não, Jesus estava ali com a cruz nas suas costas. E quando chega no lugar que foi ali crucificado, deitaram Jesus sobre aquele madeiro, abriram os seus braços. Imagina, irmãos, aquelas pessoas ali, aqueles soldados ali, a ira que eles estavam para matar Jesus, pegaram os cravos, abriram a sua mão e pregaram os cravos ali nele. Você já parou e pensou quando ergueram aquela cruz, quando ela desceu no buraco, o soco que deu rasgou a mão de Jesus, seus pés, aonde foi os cravos, quem sabe aquela madeira tinha ferpa, cravou nas suas costas, e Jesus não abriu a sua boca. Não abriu a sua boca. Aí pegaram uma coroa de 72 espinhos, e colocaram sobre a sua cabeça. Imagina aquela agonia ali, aqueles espinhos, quando a gente coloca uma ferpa no dedo, fica tão ruim. Agora imagina uma coroa de 72 espinhos na sua cabeça. Já estava fraco, com sede, que quando colocaram ali aquela coroa sobre a sua cabeça, ele pediu água. O que os soldados fizeram? Molharam uma esponja ali no vinagre e tentaram molhar os lábios de Jesus. Tudo isso ele passou por mim e por você. O preço que ele pagou caro na cruz do Calvário, que a Bíblia diz em Isaías 53, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, a iniquidade levou sobre si. Olha o preço que Jesus pagou. O sofrimento, imagina seu pai, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, o único, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Seu único filho. Imagina o pai olhando, vendo o sofrimento do filho ali na cruz do Calvário. Eu faço de tudo para fazer meus filhos, genro, nora, neto feliz, eu faço de tudo. Imagina o pai olhando o seu único filho, passando por toda aquela agonia, todo aquele sofrimento. Por mim e por você. O que eu estou fazendo para ter direito da minha salvação? O que você está fazendo? Não fica brincando de ser crente, não. Não fica brincando, não. Ninguém está vendo, não. A Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo. Ele contempla tudo. Ele conhece o meu deitar, o meu levantar, os meus pensamentos, o que você está pensando, Ele sabe tudo. Ele não deu direito para o inimigo saber, Ele sabe quando você abre a boca, joga para fora do inimigo, fica sabendo, mas os teus pensamentos, Ele sabe dos teus pensamentos. Não podemos brincar, irmão, de ser crente, não. Você acha que esse sofrimento que Jesus passou na cruz do Calvário, eu com a minha vida tudo atrapalhada, vou ir para o céu? Vai não. Está enganado. Céu será lugar de surpresa. Quem você nem imagina que está lá, e quem você acha que vai estar lá, não vai estar lá.
Por isso que nós temos o livre-arbítrio para nós escolher o que nós queremos hoje aqui na terra. Se eu pedir para vocês aqui, quantos querem ir para o céu? Todos vão levantar a mão. Agora, se eu pedir quem quer morrer, ninguém levanta a mão, ninguém quer morrer. Mas Ele é o dono da vida, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece os nossos pensamentos, a intenção do nosso coração, Ele conhece tudo. Pastor, mas tantas dificuldades, eu sei, eu li o texto aqui, Jesus passou por isso, pelas aflições desse mundo, Ele veio como homem, Ele sofreu, o seu ministério foi como homem, Ele sofreu também como eu e você, mas o lugar, o preço que Ele pagou, o preço de sangue, pela minha alma, foi um preço caro, pela tua alma, foi um preço caro que Ele pagou, e Ele não desiste do ser humano de maneira nenhuma, irmãos. Se nós for ver hoje, tem 2 igrejas paradas, afastadas dos caminhos do Senhor. Agora eu pergunto, o que Jesus fez para essas pessoas? O que levou ao afastamento? E a própria Bíblia diz, condena. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê, não. Quem não crê, irmão, não vai ser salvo, não. Quem que é isso, pastor? É os desviados. Ninguém vai aguentar a segunda vinda, não. Ninguém, irmãos. Nós temos que subir na primeira vinda, no arrebatamento da igreja. Nós precisamos estar preparados. Não adianta que dizer, eu vou assim, vai ficar, vai queimar no inferno. Não tem segunda vinda, não. Ou subimos na primeira, ou subimos na primeira, ou subimos na primeira. Por isso que, irmãos, nós precisamos entender. Aqui no capítulo 17, já estou encerrando, irmãos. E o versículo 14 diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu o enviarei do mundo. Nós precisamos, irmãos, ter mudança de vida. O mundo não pode entrar dentro da igreja. O mundanismo não pode entrar. Eu viver uma vida lá fora e querer viver lá dentro. Não. Quando eu estou errando lá no mundo, a Bíblia diz que o Espírito Santo está gemendo, o Espírito Santo tem ciúme. Por quê, pastor? Porque o dia que eu aceitei Jesus, que eu dobrei os meus joelhos, eu fui selado pelo Espírito Santo, então Ele faz morada. Que existe o batismo com o Espírito Santo, que Jesus foi batizado. Quando você é batizado, você ganha uma chama de fogo, você é diferente. Eu fui batizado com o Espírito Santo dormindo. E quando você aceita Jesus, que você dobra o joelho, o Espírito Santo de Deus, Ele sela. Por quê? Que quando Jesus, irmãos, falou, Pai, está consumado, porque Ele olhou para mim e para você e falou, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas todavia faça a tua vontade. Aí Ele entregou o Espírito dele a Deus, e Ele falou, vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador, o Espírito Santo que está ao teu lado nesta noite, o Espírito Santo que geme quando você ora, o Espírito Santo que intercede por você, com gemido inexprimível, é o Espírito Santo que é o dono desta igreja, tem o controle de todas as coisas, é o Espírito Santo que nos desperta, afasta-nos do pecado, salva o pecador, é o Espírito, é o Consolador que Deus deixou para nós. É o Espírito Santo.
Cada um de nós tem um toque do Espírito Santo. Quando nós estamos errando, ele geme, ele tem ciúme, porque ele não quer perder nós. Que nessa noite você possa sair consciente daqui e pedir a misericórdia de Deus. Senhor, eu estou indo de passo a largo para o inferno e eu quero ser salvo. Porque não tem tampar o sol com a peneira, irmãos. Não existe isso. Existem muitos lugares por aí que é facilidade. Mas a Bíblia diz em Hebreus 13:17 que os pastores vão dar conta das almas que estão sob a sua responsabilidade. Nós, como pastor, nós vamos ser julgados perante primeiro a Deus, se nós estamos cuidando bem da igreja. Nós vamos ser cobrados. Então nós precisamos falar a verdade, falar a palavra, a Bíblia. Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém. Que nesta noite você possa sair daqui e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Eu estou errando. Eu preciso perdoar alguém. Olha o que Jesus fez por mim. Olha o que ele passou na cruz do Calvário, ele não abriu a boca. Eu preciso perdoar. Eu preciso voltar para ti, Senhor, eu estou afastado. Eu preciso, irmãos. Jesus está voltando a buscar na nossa igreja. E nós precisamos despertar. Nós precisamos entender que Ele é o Salvador e sem Ele nós não somos nada. A voz de Deus é muito linda, irmãos. Eu tive encontro com Deus em 2007, lá nos Estados Unidos. A voz de Deus é muito linda, ela é mansa, ela é suave, é linda demais. E eu quero ouvir essa voz ainda. Quero que Deus tenha misericórdia de mim, dessa igreja, do nosso ministério. Que ninguém se perca. Que todos possam dizer: Deus, se o meu nome não está escrito na vida, meu Deus, escreve, porque eu quero ter direito de salvação.